Nós podemos fazer um coral nessa noite se nós quisermos. Toda eternidade, Santo. É nós que podemos fazer. Não depende do pastor Zé Luiz, não depende dos irmãos, depende de nós. Se nós quisermos entrar nos lugares celestiais, não tem a ver com eles, mas tem a ver com o Senhor. Se nós quisermos adentrar dentro da palavra, nós precisamos oferecer muito mais que nós temos oferecido. E nós podemos fazer um coral nessa noite e encantar o céu, aleluia. Um coral de uma igreja inteira, aleluia. Adorando Deus vivo, adorando. Oferecendo em rendição, aleluia. Por causa da santidade dele, nós podemos se tornar santos. Sim, Senhor. Sim, Jesus. É a única canção. A única canção que nós vamos oferecer a Ti. Oh! Diga a Ele. Oh! Sim, Senhor. Nós declaramos a Tua santidade. Oh! Somos pequenos, Senhor. Oh! Nós queremos ser pequenos santos. Oh, Deus. Seus olhos são como de fogo. Aleluia. E resplandece num sublime trono. Oh! Como podemos ficar inertes diante disso? Queima o nosso coração com o Teu fogo, Senhor. Oh! Senhor, oh Jesus, libere, santo, só tu és santo. Santíssimo lugar, Senhor. É o único lugar, Senhor. Oh! A tua igreja clama santo. Nossos corações estão com grandes expectativas em Ti, Jesus. Talvez os nossos cultos deviam despertar mais fome, sede, desespero. Talvez seja o motivo que tantos irmãos estão voltando para suas casas e ainda com cera nos ouvidos.
porque não tem se desesperado pelo Senhor, não tem se desesperado por uma adoração intensa, genuína. Um cristão que não adora o Senhor, ele não consegue orar, ele não tem vida com Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que nessa noite nós possamos romper algumas barreiras aqui neste lugar, Pai. Que algumas fronteiras possam ser abertas, Senhor. E nós não irmos para casa com a velha criatura ainda impregnada, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos oferecer ao Senhor muito mais, Senhor, que um cultinho de domingo à noite, Senhor. Nós queremos oferecer ao Senhor algo que saia do gemido do nosso coração, Senhor. Algo que nós geramos no dia a dia. Então, Senhor, quando nós chegarmos nos ambientes que o Senhor preparou para que um santo se junte com outro santo, então nós podemos cantar esse nome, aleluia. Então ali nós manifestaremos, Pai, a grandeza que sai do Teu trono. Oh, aleluia. Eu sinto o gemido no meu espírito nessa noite. Nós vamos entrar hoje num lugar muito profundo do Senhor, muito profundo, muito profundo. Obrigado, Jesus. Obrigado pelos meus irmãos que intercedem, por aqueles que oram, Senhor. Obrigado pelos adoradores, para aqueles que dançam, aqueles que tangem, aqueles que ministram, Senhor, com suas vidas, com o seu serviço. Obrigado, Senhor, por aqueles que têm seu nome no estandarte do seu coração, que não tem a mente julgadora, Senhor, e é isso, soberano, Senhor. Sim, Jesus. Aleluia. Vai tomando teu lugar devagarzinho. Família, né? Olha que coisa linda. Se alguns pais tivessem a visão que nós temos das regiões celestiais, do que representa isso aqui, esse lugar é lugar de proteção, talvez eles não estivessem em casa hoje, porque esse lugar prepara eles para amanhã. Coisa linda. Quem gostaria de orar hoje pelo cultinho? Você? Você desafia e não vai adiante? Eita, não quer? E quem sabe a tua irmã vai hoje? Alexa sempre ora, né? Então vamos orar aqui. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, que existe uma promessa sobre eles, Deus. Eles serão melhores que nós, Pai. Profetas, evangelistas, ministros do Senhor. Senhor, nós declaramos que serão melhores que nós. E a terra vai encontrar o sorriso por causa deles. Amém? Isso. Vamos devagarzinho. O cultinho lá. Bem. Glória a Deus.
Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. Se você pensa em dizimar e ofertar, nós temos uma maquininha aí, a missionária moderninha, só ela que nós temos aqui. O Examínio tem um missionário lá, nós temos, sempre esqueço disso, então procura um diácono aí, você pode fazer isso também, ofertar na obra missionária, ofertar na casa do Senhor. E aqueles que já o fazem, Pai, em nome de Jesus, Deus, a Tua palavra diz que sobre eles existe uma promessa, Pai. Eles nunca serão miseráveis, Pai. Nunca, Deus, pedirão pão, Senhor. Há uma promessa daqueles que são obedientes, Senhor. Há uma promessa. Nós temos algumas pessoas que estão aqui nessa noite pela primeira vez. Nós queremos dizer para você, Daniel, é isso? Onde está? Ah, está lá. E o Gabriel também, é isso? Ali. Mais alguém pela primeira vez? Hoje aqui? Que veio hoje pela primeira vez? Não? Ah, você. Como é seu nome, querida? Denise. Minha irmã mais velha chama-se Denise. Eu queria dizer para vocês que Deus usou alguém para trazer vocês aqui hoje. Mas foi só uma voz que foi colocada ao vento. O que o Espírito Santo quer fazer é falar na intimidade, de maneira pessoal. E falar algo especificamente a ti, dentro do seu coração. Deus tem uma mensagem hoje para falar a vocês, em especial a vocês. Certamente a voz do Senhor, ele vem como o som de muitas águas. Por isso que só quem ouve é aquele que vai entender quando ele é específico. Sejam bem-vindos a esse lugar. Recebam eles, irmãos. Nós estamos muito felizes. O que aconteceu ontem aqui realmente foi algo glorioso, foi muito tremendo. Algumas mulheres aqui que serviram aqui, foi muito tremendo. Eu podia citar o nome de várias aqui, né? Mas eu prefiro que o Senhor cite. Porque o Senhor sabe de tudo e de todos. E quando a gente faz para o Senhor, Ele está vendo. Eu louvo o Senhor por isso. Foi uma tarde gloriosa ontem aqui. Eu fiquei disfarçado de cameraman. O único homem que ficou aqui dentro, disfarçado ali, chorando e adorando a Deus enquanto filmava. Ah, o Bruno também, né? Ele reclamou lá. Mas foi muito tremendo. Vai estar rodando aí na internet, muito legal. Nós vamos falar um pouquinho hoje. Um pouquinho não, nós vamos falar bastante hoje sobre o mundo novo. E tudo se fez novo. Romanos 8, no 1. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida e libertou da lei do pecado. O que leva para a morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza e da natureza humana. Por isso Deus fez a lei que era incapaz de enviar o seu Filho na semelhança da nossa natureza. Ora, pecaminosa. E apresentá-lo como sacrifício pelo nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que agora não sigamos a nossa natureza humana, mas sim o Espírito.
para que possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela velha natureza humana pensam coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam as coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a velha natureza controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, e nunca obedeceu às leis de Deus, e nunca obedecerá. Pois isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da sua natureza humana, não podem agradar a Deus. Você pode orar por essa palavra nessa noite? Estenda tua mão e comece a orar aí no teu lugar. Ore mesmo. Não faça de conta que ore. Ore mesmo. Ore com o teu coração. Peça para Jesus fazer um canal da sua palavra para o seu coração. Que a sua mão erguida seja um condutor, onde a palavra possa saltar pelas suas células e entrar para dentro do seu coração. Vai pedindo para Jesus: Senhor, fala comigo, algo específico para mim, Senhor. Senhor, a minha mente está controlada ainda pela minha alma. Senhor, nessa noite, deixa o Espírito tomar controle. Senhor, nós necessitamos de mais do Teu Espírito, para que cele a nossa mente nessa hora, que leve cativo o nosso pensamento, e que nós possamos ser livres para ouvir aquilo que o Senhor já colocou dentro de nós, a voz que sai de dentro. Aleluia. Nós vivemos um tempo em nossa vida que a nossa humanidade, ela coloca em xeque a palavra. Se nós estivéssemos como uma peça diante de um tabuleiro de xadrez, e nós estivéssemos diante do rei, e tudo que nós fizéssemos na vida para proteger o rei, ele se torna insignificante se a palavra não colocar nós em xeque. Um ponto de decisão. Nós poderíamos rapidamente nos desculpar pelo fato de sermos apenas uma pessoa, afinal nós somos humanos. Mas eu sou apenas uma pessoa. A nossa humanidade, eu sou um homem. Por que a Bíblia diz que nós podemos se tornar santos se eu sou um homem, uma pessoa, uma mulher? Por que a palavra diz que nós podemos ser santos, e ser santo porque eu sou santo? E por que Deus fala isso para nós através de Yeshua? Se não fosse uma possibilidade real de nós, como imagem e semelhança dele, nós podemos espelhar aquilo que ele tem liberado na sua palavra através dos séculos. A Bíblia está escrito: se nós não andarmos no Espírito, certamente nós vamos cumprir as consuficiências da carne. Mas se nós andarmos em Espírito, essa sentença não será cumprida em nós. A Bíblia escreve a carne que mora no homem, que é um opositor. Paulo, quando escreve a Gálatas, ele diz: olha, vocês vão ter uma guerra constante. A alma de vocês ao tempo todo vai querer tomar controle, como Jezabel tomava controle na época de Acabe. Se você não entrar em Espírito, vai chegar um determinado ponto da sua caminhada cristã, que aquilo que a palavra diz que você tornaria um ouvidor de fábulas, não tornaria a palavra viva.
O nosso eu é uma central de informações, causando muitos sinais, muitos sintomas. Nós somos emocionais, então as ações que a nossa alma tem, ela tem uma função de proteger a nossa vontade. A nossa vontade, ela está sendo controlada pela alma. A alma é que controla todas as ações, as células que desejam fome, sede. Dentro da natureza, a nossa alma tem o desejo de nos poupar do sacrifício, da obediência, da renúncia, da entrega. A nossa alma, ela luta constantemente contra o Espírito de Deus, dizendo que algumas coisas não são necessárias a fazer. Basta nós irmos aos cultos. Quando vem. A nossa alma não ensina a ganhar honra de Deus, porque Deus também Ele quer oferecer honra a quem honra Ele. Está escrito, Deus honra quem honra. Como seria tremendo nós entendemos esse princípio, que Deus querendo nos honrar. Está escrito. A nossa alma não quer que nosso organismo, o nosso ser receba a honra de Deus, porque ela sozinha, ela acha que consegue resolver tudo, mesmo estando dentro da igreja. A maioria dos casos que a gente vê de aprisionamentos espirituais não são de pessoas novas convertidas, que têm um pouco tempo de cristianismo, de igreja. Não. A grande maioria já tem uma caminhada cristã já de longo tempo. As escolas de cura e libertação estão cheias de crentes, cheias de pastores, cheias de ministros, de presbíteros. 99,9% é este perfil que entra ali dentro das escolas de cura de alma, porque a alma, ela é como a Jezabel dos nossos dias. Para isso, para que nós possamos romper com isso, nós precisamos atravessar uma fronteira. Para quem viaja, ou já viajou, ou já conhece as imigrações, sabe que nós temos que passar por alguns processos para atravessar a fronteira, para nós chegarmos um outro país, uma outra legislação, uma outra autoridade, com outro comando, uma outra cultura. É como se Deus estivesse falando para nós: olha, a cultura do céu é aquele cristão que aprende que cultivar as coisas de Deus é como pegar a preciosa semente e colocar dentro de um lugar totalmente protegido, como se fosse uma embaixada, com um monte de soldados ao redor. Mas até uma embaixada, a pessoa que está dentro dela, ela precisa saber o seu papel, de que ele é um embaixador, que ele é uma pessoa carregada de autoridade, que ninguém pode tocar nela se não tiver a permissão. Fortalecimento. Isso promove que nós venhamos sair do ponto A para o ponto B, transladado para uma condição humana que nós fomos ensinados. E, irmãos, nós não podemos nem nos questionarmos tanto e julgarmos essas questões, porque são questões muito complicadas. A maioria das vezes que nós vimos algum cristão aprisionado, a maioria das vezes é porque ele não teve um ensino correto. Não porque ele não queria, a alma dela recebeu um caminhão de informação.
E aí então se ela não vem para a igreja, ela começa a bater na igreja. Como alguns irmãos fazem isso na internet. Começa a ferir os princípios de Deus. E são as pessoas mais miseráveis que a gente conhece. Se não são miseráveis no físico, são no espírito. Pessoas iradas, cheias de confusão. Não conseguem romper em muitas áreas. Avarentas. E a vida deles não rompe. Consequentemente, seus filhos também. O Espírito Santo precisa receber o que é do Espírito. Nós não podemos querer entregar para Deus as coisas da alma, achando que o Espírito vai interagir conosco. Não. Não. Cristão almático, ele vai receber apenas o que a sua alma quer. Porque o Senhor, Ele disse: eu vou para o meu Pai, eu deixo sobre vós o meu Espírito. Então o Espírito que está em Deus está dentro de nós. E Ele reconhece as coisas que são de Deus. Quando nós ouvimos uma palavra e sabemos que é dele, aquilo salta dentro de nós e aquilo começa a borbulhar dentro de nós. É por isso que eu fiquei infiltrado aqui. Eu e o Bruno, ouvindo que a Janete ministrava aqui ontem. Chorando e adorando a Deus por trás da câmera. Pela beleza e pela ternura da palavra. Aquele que está em Cristo, irmão, nova criatura se torna. Mas para isso precisa estar em Cristo. Como nós podemos estar em Cristo, se não for em espírito e em verdade? A primeira condição para estar em verdade é estar em espírito. É por isso que tem muitos lábios mentirosos. Pastor, eu quero sair da igreja, porque eu estou trabalhando muito, porque não sei o que, não sei o que. Lábios mentirosos, irmão. Aí eu estou muito cansado, eu não sei o que. E começa a contar historinha para Deus, como se Deus não soubesse da sua insatisfação. Ele queria ter uma palavra que viesse ao encontro dele, que falasse apenas o seu coração. A moda buffet não serve, tem que ser à la carte. Porque a alma é o único ponto de acesso que Satanás tem no nosso ser. Transforma gente que já esteve no santíssimo lugar, voltar lá no início para o átrio de novo. Jesus é o melhor guia que nós possamos um dia ter conhecido ou conhecer. Toda vez que nós vamos para um lugar que nós achamos que é desconhecido, nós precisamos de um guia. E foi tão tremendo que Jesus se fez carne, se fez homem, tendo uma alma dentro de si, mas comandada pelo Espírito, dizendo: olha, se vocês precisarem de guia, venha a mim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, cara, é só me seguir, basta me seguir. Há poucos dias nós estávamos nos dias de descanso no Hotel Fazenda. Minha filha nos abençoou. E de repente tinha que subir num lugar muito alto, muito longe. Todos nós com um cajadinho na mão, subindo. E aquele senhor de cabelinho branco subindo na minha frente. Eu disse: mas se esse senhor vai subir, eu não vou subir. Misericórdia. Mas sabe por quê? Porque ele é treinado para subir em lugares altos. E Jesus, como ele veio do alto, ele foi treinado no céu para nos levar em lugares altos. Amém, irmãos? Por isso que Deus não teve nenhum problema quando liberou a sua humanidade. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem.
Então um homem é o nosso mediador. Não é o Santo Expedito, meu irmão. Aquele que se fez carne, dizendo para nós: é possível. É possível. Nós atravessamos a fronteira da alma. Porque a alma é um lugar onde existe acesso. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, se eu preocupar em planejar o dia seguinte, pois a preocupação derruba a energia e a alegria, e lança sobre mim a ansiedade, e eu tenho cuidado de vós, diz o Senhor. Mateus 6, 34, 1 Pedro 5, 7. Se nós andarmos em espírito, as nossas palavras são carregadas de força. Nós temos força para dizer não. Ah, mas pastor, eu vou embora da igreja. Meu irmão, cara, fazer o quê? A escolha é sua. Mas a palavra ainda é não. Porque as pessoas, a alma, ela anseia apenas pelo sim. Ela só espera que você endosse aquilo que ela pensa. Mas ora pelo meu pecado. Pecado se manda embora, irmão. Não se ora por ele. Dizer não é uma coisa muito complicada, porque a mente ela fica carregada de pensamentos. E é uma esfera que nos deixa amedrontado. Porque é muito complicado. E quando nós ouvimos o não do Senhor, às vezes nós ficamos de pirraça. Murmurando, reclamando, julgando, detonando a igreja, fazendo pirraça com Deus. Por isso que a palavra diz: não sede como meninos, inconstantes. Falar de maturidade é uma coisa que nós, quando aprendemos isso, nós começamos a andar num outro lugar. Não importa as nossas diferenças, meu irmão. Nós somos diferentes, sim. E nós se movemos de maneiras diferentes. E esse é o campo de treinamento que o Senhor quer jogar nós para dentro da igreja. A igreja é o lugar onde nós, que somos diferentes, possamos nos conectar como um avatar um no outro, por causa do seu Espírito. O que diz na sua palavra? Maior o que nos une é aquele que nos separa. Então eu fico imaginando, quando nós pegamos nas mãos para orar, ou fazemos algumas coisas, nós se conectamos ali e começamos um santo conectado com o outro através do Espírito. E aquilo começa a percorrer. Sabe tudo que Satanás não quer? Satanás quer uma igreja dividida, um coração dividido, partido. Coração partido, irmão, entristecido. É tudo que Satanás quer. Uma alma ferida, um orgulho ferido. Sabe, a gente começa a vencer algumas coisas quando nós deixamos o Espírito Santo nos tocar. Sabe, tem alguns irmãos que falam tanto mal da gente, até hoje, que é uma delícia nós podemos, na nossa sala de oração, dobrar os joelhos e começar a orar. Sem peso, sem nada. Porque não importa mais
Isso já foi. O que importa é que o Senhor pensa a nosso respeito. O que importa é que o Senhor pensa ao seu respeito. O que te moveu para estar aqui nessa noite? Se você fosse comandado pela alma, tu ia achar muitos motivos para ficar em casa hoje. Então há esperança para nós, meu irmão. Aleluia. Está muito difícil. Estou assustado aqui, gente. Não me amedronte. A força vem do Senhor. Mas se nós não entendemos isso, Paulo diz a Coríntios, na igreja de Corinto, capítulo 2, versículo 4. Capítulo 4, perdão. 2 Coríntios 4, 4. O Deus deste mundo cegou a mente para que não creem, e não consigo ver a luz das boas novas, e não entenderam então a mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Cegou o entendimento, irmão. O que é cegar o entendimento? É quando nós se enchemos da nossa razão. E nós começamos a brigar por causa da nossa razão. Ah, mas nós temos a razão. Cara, diante de Deus não importa mais isso. Isso é coisa para crente, cara, não é coisa para filho. Crente fica batendo boca por qualquer coisa. Filho não, meu irmão. Filho, ele ouve a voz do Espírito. Andar em Espírito significa obedecer o Espírito. Eu não posso andar fora do processo de obediência. Se Ele dá um comando, nós precisamos ir. Se nós quisermos solucionar na nossa atmosfera de atuação, cara, nós podemos acertar na primeira, na segunda, na terceira vez, mas logo nós vamos errar. Em seguidinha. E vamos começar a fazer coisas fora do padrão. Eu escutava uma mensagem hoje à tarde do Anderson Silva, cara, e eu comecei a ouvir de novo, e ouvindo ele falar, e eu, cara, fiquei muito tocado, porque ele diz, olha, tem alguns cristãos que querem viver a graça, mas sem entender que a graça vem do padrão que Deus estabeleceu desde o começo. É muito tremendo. Ele disse, mas eu agora estou no tempo da graça, então a lei não representa mais nada. Deus estabeleceu um padrão para o cristão, que veio desde o começo. Jesus, ele veio para cumprir inclusive a lei. Não é porque ele não escreveu muitas coisas a respeito de alguns assuntos, porque já estava escrito, ele não precisava ser repetitivo. Ele mesmo criou a lei, meu irmão. Mas tem cristãos que preferem que Deus repita e repita e repita e repita as mesmas coisas, para que um dia ele possa obedecer. Eu fiquei quase 20 anos dentro da igreja, ouvindo Malaquias 3,14. Repite, Malaquias, repite. Misericórdia. Na primeira nota eu já entendi, pronto, cara, não preciso ouvir mais. Eu não preciso ficar ouvindo mais, meu irmão. E isso é a consciência do Espírito, cara, quando Deus fala conosco. Porque eu posso ser fiel, mas não ser leal. Existe uma diferença. O fiel, ele faz por causa da lei, mas o leal, ele faz por causa da graça, aleluia.
A graça que nos alcançou. Dá um lenço para mim. Hoje eu estou... Você soluciona a sua maneira. Você se torna vingativo. Quer dar troco. Transgride todos os mandamentos ao mesmo tempo, ou alguns de maneira aleatória. Isso, irmãos, cara, isso gera um efeito dominó. É como se o primeiro dado estivesse aqui, vai empurrando lá para a porta da igreja. Um vai derrubando o outro. Tu percebeu como um cristão, quando ele está ruim, ele consegue contaminar outro cristão que está ruim também? E um ruim fica ruim ao quadrado. Mas se tu pegar alguém que está cheio de Deus, cara, o efeito dominó é o contrário. Sabe, é isso que nós cremos. Porque se a gente ficar dando vazão aos infernautas, a gente não vem nem para a igreja. Alguns, né, irmãos? Sabe, o Senhor começou a falar comigo essa semana. Meu Deus, por que Paulo escreveu uma carta tão pesada a Timóteo? Alguns dizem que Timóteo era um menino. Um menino que amava a Deus e fez com que Paulo amasse a esse menino. Então, toda vez que nós queremos falar sobre ministério hoje, nós somos citados na carta de Timóteo. E aí ele começa a falar na segunda carta, o segundo livro de Timóteo, do que representa nós estarmos guardados ou contaminados. Mas quando nós andamos em espírito, algo maravilhoso acontece. Os frutos começam a crescer em nossa vida. São algumas áreas que nós começamos a vencer, que nós não vencemos ontem, mas hoje nós começamos a vencer. Por isso que os frutos, eles não são tratados de maneira singular. Perdão, no plural, eles são tratados no singular. O fruto, que se divide em partículas. Porque a ideia de Deus é que nós venhamos vencer através de todas elas. Ajuntado, um pacote só. Amor, bondade, longanimidade, domínio próprio. Gálatas 5:22. A obra se opõe ao fruto, por isso que ela é uma obra. E tem muitos crentes que continuam fazendo a obra na carne. Irmão, eu quero fazer a obra, porque o cara, irmão. Se a obra for feita na carne, meu irmão, é a obra da carne. Mas se o fruto do Espírito estiver conectado no cristão, então a obra é feita nele. Curado para curar. Assim, ó. Te aquieta a alma. É isso.
nosso adversário só alcança uma esfera visível, algo que ele consegue enxergar. Satanás não consegue enxergar nada de Deus, porque quando ele saiu das trevas, ele só enxerga coisas nas trevas. Meu Deus, isso veio agora fresquinho, download zerado. Tipo assim, ele só enxerga o que é escuro, só é negro, só aquilo que é de escuridão, de treva, de bastidor, de confusão. É como se os olhos dele não conseguissem enxergar a luz. Estou falando a verdade, veio o download agora. Obrigado, cheiroso. Por isso que os olhos de Jesus como chama de fogo. Ele dissipa as trevas. Então Satanás, ele só consegue enxergar uma alma quando ela está em negritude, carregado ali de escuridão. Se nós estivermos cheios da luz, Satanás não consegue enxergar. Oh, aleluia. Isso é lugar de embaixador, meu irmão. Os muros são altos, cara. Ele tem fogo em seus olhos, ao redor dessa nação. Sabe isso? Ele chama você e eu. Venha cavalgar comigo. Eu queria ter esse tom. Sabe, não sabe? Não sabe. É antiga, eu já é da outra geração. Que não cantava ela. E ele chama você e eu, venha cavalgar comigo. Ele chama, ele não chama. Vem andar comigo. Em 2012, nós fomos para a conferência do Clamor para as Nações. E o Ricardo Robortello pegou seu violão e a sua equipe. E ele começou uma canção. Abre o teu coração, deixa ele entrar. Abre o teu coração, deixa ele entrar. Abre o teu coração. Durante 2 a 3 horas, essa canção. Tenta imaginar como começou essa conferência. Os olhos já estavam que nem do Chihuahua, assim para fora. E nós não prestamos para mais nada, irmão, a não ser servir Jesus, cara. Ali Deus começou a mandar a obra embora e começou a colocar algo dele. Você sabe por quê? Cara, era um desespero que está dentro da gente. E quando a gente desespera por estar em algum lugar, um dia o Senhor leva a gente. E quando a gente está no lugar certo, na hora certa, Deus vai usar alguém. No 3º dia o pastor Judson chamou a gente. Ele disse assim, cara, vocês vão cuidar de vidas, cara. Babando no chão, Elizabeth. Aí no outro dia eu escuto o sofrimento do mensageiro, um missionário que ministrou. E essa mensagem nunca mais saiu do meu coração. Sabe, tem coisas que nós não vencemos ainda. A gente sabe disso. Mas um exemplo prático
é o culto que nós oferecemos a Deus, se ele é agradável ou não. Se tu quer alguma coisa mais prática do que nós entrarmos na cultura de Deus, a cultura de Deus, nós cultivamos aquilo que Jesus nos deu. Ele nos leva para uma outra atmosfera. De valorização da palavra lançada sobre o nosso coração. Não importa se a terra ela é árida ou não. Meu irmão, cara, se existe uma terra mais árida que Israel, meu irmão, existe, claro que existe, mas é muito árida lá. Mas quando eles colhem o orvalho, aquilo transforma em água, e aquilo transforma em vida, cara, isso para mim é o Espírito Santo que faz isso sobre nós. Então nós precisamos do orvalho do Espírito Santo, é tudo que nós precisamos. Por isso que Davi falava, e refrigera a minha alma, porque ele sabia que a alma dela precisava do refrigério do Espírito. Nós podemos ser como uma rosa, quando a gente fecha o botão e não permite que a água caia dentro do Espírito. Mas quando a luz do Senhor bate, ela se abre. E quando ela se abre, o orvalho começa a cair dentro, e tudo que nós precisamos está ali dentro, o pólen, e as abelhas vão, enfim. É como se a conexão fosse aberta. Não existe algo mais prático que nós oferecemos ao Senhor. Um culto agradável. Um culto agradável, irmão, enquanto nós preparamos ele no nosso coração. Há poucos dias eu estava orando, o Senhor me deu essa imagem, eu tenho colocado ela na internet. Porque o culto ele é uma preparação que é gerado antes, caso contrário, a gente vem para a igreja e volta para a igreja do mesmo jeito que veio, com a velha natureza impregnada ainda. Mas quando nós preparamos o culto em nosso coração, quando nós saímos de casa, nós já geramos uma expectativa. E quando nós saímos de uma reunião como essa, nós geramos expectativa no próximo encontro já. Sabe, nosso coração está preparado. É por isso que nós viemos 1 hora mais cedo que a maioria. Por quê? Porque nós queremos oferecer algo agradável ao Senhor. A maioria das vezes a gente fica chorando e orando lá em cima. Algo que nós precisamos atravessar, romper alguns limites, desligar algumas coisas que nos distraem. Se nós ficarmos na velha natureza, quando eu estava escrevendo essa mensagem, o Espírito Santo começou a me trazer uma imagem. É como se fossem 2 países diferentes. Se nós olharmos para a Europa, a velha natureza é a Europa, que já conheceu Jesus, que já foi avivada, os maiores avivalistas vieram de lá e tudo, e hoje está morta. Então, os navios vieram carregados de um povo morto e veio para as nações americanas, buscando um novo mundo, fugindo da Inquisição, da perseguição, morte, peste. Chegavam nos presídios que existiam em toda a Europa, enchiam aqueles navios, porque queriam se ver livres daquele povo, e mandavam para o novo mundo. Vai povoar lá. Os italianos estavam morrendo de fome, os alemães morrendo de fome. Morrendo, literalmente morrendo. Meu avô me contava essas histórias. Chegavam no Brasil, ganhavam uma foice, um machado, uma enxada e uma
uma colônia de terra. E um burro, se não me engano. E a ideia de descobrir um novo mundo era uma esperança para aqueles que vieram da velha Europa. Espiritualmente o Senhor começou a me mostrar, assim somos nós. Se nós ficarmos na velha natureza, nós vamos estar cobertos de peste, de contaminação, de frieza espiritual, irmãos. As igrejas hoje, eu tive algumas na Europa, eu vi isso. São catedrais enormes, luxuosas, mas vazias. Pessoas frias, sentadas dentro, totalmente mortas, com umas estruturas maravilhosas. O dinheiro não pode comprar unção, meu irmão. Então, desembarcaram todos nos países latinos. Eu fico imaginando estar Brasil ou Uruguai, Paraguai, que tem aquelas fronteiras secas. E nós podemos escolher qual a língua nós vamos falar. Vamos falar a língua dos homens ou dos anjos? Se nós vamos ficar na velha natureza ou na nova natureza? Sabe, irmãos, existem algumas coisas que nós precisamos fazer para atravessar a fronteira. O passaporte carimbado e aprovado, que passa pelo consulado de Yeshua, que dá o tempo determinado da sua vida, que você vai permanecer na terra. Não é o tempo que você fica nos Estados Unidos lá. É o tempo que nós vamos permanecer na terra. Eu fui orar com o seu Sebastião, Sérgio. E quando eu orava com ele, ele começou a falar: pastor, eu não queria ficar sofrendo e tal. E ficamos ali conversando e tal. Segundo o Sérgio, ele tem 102 anos. Nós batizamos ele o ano passado, ou esse ano. Final do ano passado, acho, né? Então nós batizamos um homem centenário. No mesmo dia que nós batizamos a Joana com 10 anos. E ele entregou tudo. Nós queimamos tudo aqui fora aqui. Um homem de 100 anos é capaz de entregar tudo aos 100 anos de idade. Nós queimamos tudo, aquele negócio lá. Cara, isso é tremendo, irmãos. Isso é um legado para nós. Quando esse homem entrou dentro da água, eu fiquei tomado de um arrepio. Aquilo me tomou. O Maurício estava fazendo louvor, chapou por inteiro. Nós começamos a chapar lá, cara. Sabe o que é isso, irmão? Uma oportunidade que Deus deu. Só isso. Nós podíamos ter feito de outra forma, mas nós preferimos estar lá. E eu botei na internet, e alguns irmãos que estavam lá foram abençoados. Por isso que a gente se esforça tanto, e bota ali chamada na internet, e manda coisa, e faz arte, e se organiza, porque nós temos um desespero dentro de nós. Para que, sabe o som do coração? Que aquele menino que queria tocar, para que muitos pudessem ouvir. Até chegar em quem? Que ele queria chegar perto, irmão. Ele era órfão. Sabe quando a gente se esforça tanto em fazer essas coisas, bota na internet e faz, a gente se esforça de fazer com excelência, e está tudo arrumado aqui, gente. Dona Ivani costurou essas cortinas todas há pouco tempo atrás. Lavamos todas elas e tudo, e os irmãos estão sempre servindo aqui. Porque não é para nós, irmão, é para o Senhor. Então toda vez que a gente faz isso, dá um prazer para nós, inimensurável.
Tudo é feito com as ofertas dos irmãos, com o dízimo dos irmãos. Esse mês a gente tomou uma decisão, reuni com alguns pastores. Eu disse, cara, nós precisamos suprir algumas necessidades dos irmãos da igreja. E nós pegamos algumas ofertas e começamos a passar para a vida de alguns irmãos. Vários irmãos foram beneficiados. Conta de água, de luz atrasada, disso, daquilo. Mas por quê? Porque eu disse para os irmãos, não tem sentido nenhum nós arrumar as coisas. Sabe, o fruto do Espírito, ele fala conosco quando a gente está despertado para Ele. Aí eu mesmo, seu Sebastião, que nós olhamos lá, estava pronto para cortar a luz de novo. E nós dissemos, não vai cortar não. O Sérgio foi lá e reajeitou. E nós estamos pagando já há um tempão. Há mais de R$1.000, né, Sérgio? Mas Deus está ali, honrando a gente. Porque essa igreja aqui, ela é muito generosa, amém, irmãos? Por isso que a gente não prega mais sobre dízimo e oferta aqui, cara. Não precisa, cara. E nós gastamos tudo que cai nas nossas mãos. Eu faço minhas palavras do Luiz Hermínio, cara. Eu garanto para vocês que nada em benefício próprio. E viemos para missões e fazemos coisas. Agora o Mauro mesmo, né, com a ajuda dos irmãos aqui da igreja, está na África. O Zé Elisa que chegou hoje de manhã. Ficou quantos dias? 20 dias. 20 dias. Sendo treinado. Foi para a missão Nordeste. Os irmãos agora, os jovens foram para o retiro, né? Retiro de jovens agora lá em Itajaí. Se esforçaram, foram lá. Estava lá com o Rodolfo, a galera. Onde esse pessoal trabalhou tanto para deixar tão bonito isso aqui ontem. Cara, eu comecei a chorar ali, irmão. Ver tanta dedicação das mulheres, cara, servindo ao Senhor, cara. Eu tenho que falar isso, cara. Tatiana mandou no seu marido, ela mandou fazer um móvel específico para o chá das mulheres. Na cor que ela queria. E estava lindo, irmão. Em nome de Jesus, coisa linda. E ele teve que trabalhar um monte. Mas não é por causa do Senhor. Glória a Deus mesmo, irmão. Só Deus pode fazer isso no coração das pessoas, cara. Transformar num caco como eu e o Claudinho. Hoje nós servimos a Deus, nós conhecemos há muitos anos. Muitos anos. E nós se esforçamos, amém, irmãos? Mas Jesus também se esforçou, cara, e as pessoas iam embora da igreja. Começou com 500, terminou em um só. Só João e algumas mulheres chapadinhas que ficaram ali aos pés da cruz de Jesus. Sabia? Então, cara, e quando tiver um, nós vamos continuar pregando, amém? A prática de oferecer, de ministrar, sem ser cura. Porque a unção é quando nós deixamos a água do Espírito nos encharcar. A escolha é nossa, se nós vamos aproveitar a onda, nós vamos perder. Nós temos falado aqui que nós surfamos com Jesus. Caso contrário, nós temos que esperar a próxima onda. A unção é como uma onda. Ou nós aproveitamos ela, ou nós deixamos ela ir. E aí, nós temos que esperar a próxima. É como nós podemos identificar um altar sem antes manifestar. Examine-se a si mesmo, verifique se estão praticando o que afirmam crer.
ou poderão ser aprovados. Certamente Jesus Cristo está entre vocês, do contrário, já foram reprovados. 2 Coríntios 13:5. Nós fazer um culto sem Jesus é terrível, irmão. Sabe, tem lutas que a gente enfrenta e a gente sabe por quê. Sexta-feira botaram aqui a Karina veio aqui organizar aqui e botaram uma oferenda aqui na frente, vindo das trevas. Sabe, a nossa preocupação não é com eles, cara. Os cachorros vieram ali comer tudo, acredita? Até o cachorro trabalha para nós, cara. Porque nós temos Jesus, irmão. Por isso que eu te falei isso, Paulo. Cara, nós temos Jesus, irmão. Alguns irmãos podem não estar entendendo as guerras que nós enfrentamos, cara. Mas Deus sonda o nosso coração e sabe dele. Então não adianta nós querer enganar a Deus. A Deus ninguém engana, irmão. O cara pode mentir de lábios, falar, não, o pastor é um abençoado, depois no outro dia está jogando pedra. Não tem a ver com a densidade definida. Tem a ver com a filiação apaixonada por Jesus. E nós temos falado algumas coisas aqui. Mas isso não é vaidade não, irmão. Nós temos falado que o pastor, ele precisa ser uma espécie de pai. Porque se ele não se preocupar com o filho do filho, ele não ama. Meu Deus, eu prefiro, deixa eu sair dessa aqui. Existe um contato onde o Senhor, Ele tem um ponto. É um ponto de contato onde nós podemos plugar. A maioria das vezes precisa ser presencial, meu irmão. Se você está na internet vendo o culto aqui, deixa eu falar para ti, ó. Ô irmãozinho, te liga aí, ó. Bota a câmera aqui no meu rosto aqui. Deixa eu falar para ele. Se você está vendo o culto aqui, tá bem? Mas se você podia estar aqui, cara, seria bom tu desligar a televisão. Se você podia. Se você não podia, fique aí e receba em nome de Jesus. Amém? Ou seja exaltado pelo menos. Pode afastar agora. Isso chama-se recado de púlpito. Verdade. Eu estou falando se a pessoa pode estar. Não estou falando se ela quer estar. É uma outra coisa. Porque nós temos uma condição bem definida. Tem horas que Deus quer falar conosco e tem que ser plugado, tem que ser presencial. Tem curso que a gente faz online e a gente até aproveita alguma coisa, mas quando a gente faz presencial é um outro padrão. Eu às vezes assisto o Café de Pastores, lá de Itajaí. Mas quando eu estou lá é outra coisa. A gente está no meio da fumaça. Então o objetivo da internet é para alcançar muitos lugares. A cidade, os irmãos que vêm de longe, que não podem estar. E também não pode estar sempre. São várias cidades que vêm nesse lugar. Beleza. Mas o irmão que mora na esquina aqui, cara. Pensa se a tua expectativa está realmente apaixonado por Jesus. Esse ponto de contato do Senhor está pronto. Deixa eu falar um negócio para você, já quase terminando. A palavra, ela sempre está pronta. Nós é que precisamos se preparar para ela. Quando eu escrevi isso aqui, ela já estava pronta. Eu é que preciso me preparar para ela. Você que precisa se preparar para ela. Como você pode vir para um culto sem se preparar, meu irmão? Fica o dia inteiro escutando funk e à noite vem para a igreja.
Uma metáfora, amém, irmão? Jesus escolheu os cravos como selo para nós tornarmos embaixadores. A questão é, se nós queremos estar na embaixada, que é lugar de proteção, a igreja é um lugar de proteção. Ou se nós queremos meu irmão, existe uma fronteira que separa o ato de fora. O Rogério trouxe isso, a gente falou já esses dias. O ato de fora, o ato de dentro, os santos, o santíssimo lugar. São fronteiras. A aprovação mesmo é quando tu entende aquilo que você fala e que você canta. Quem já pisou do Santo dos Santos em outro lugar não pode viver. Quantos que nós conhecemos que já pisaram do Santo dos Santos e escolheram viver no átrio? Escolheram. Já não oram mais. Mortos. A questão é quando o Senhor nos envia como embaixadores, existe uma autoridade que envia. Uma autoridade é aquela que envia. Quando Jesus nos envia para fazer algo, meu irmão, pode ficar tranquilo. Fica tranquilo. Ele vai guardar. Quando Deus falou com Paulo para ele ir para Roma, ele sabia que ele não ia morrer antes de cumprir a missão. A missão dele durou 3 anos, mas poderia durar 30 ou 90, como de João, por exemplo. E aí houve aquele naufrágio e aquele desespero todo, e a cobra que mordeu e todo aquele. Ele fica tranquilo. Ninguém vai morrer de vocês. Eu estou aqui. Isso é confiança. Para uma igreja que nem queria ele lá. A igreja romana, ela vivia à base de dogmas e deuses estranhos e cultuava orgias que até hoje são descobertas dentro das catapumpas. A igreja é um lugar de embaixador, irmão. Só Jesus pode mandar um embaixador, cara, a entrar nas regiões celestiais e tomar posse daquilo que ele liberou em Efésios 1:4, 1:3. Como nós podemos viver num lugar novo com o coração velho? Cheirando naftalina. O novo, ele precisa ser explorado. Sabe, o novo, ele tem tesouros escondidos. Os portugueses souberam muito bem disso quando vieram para o Brasil. Por muito tempo nós fomos exportadores de brasa. O pau-brasil, ele tem um nome, um significado, que significa brasa. E por muito tempo o Brasil foi exportador de missionários, braseiros que eram enviados pelas nações. O avivamento que chegou através dos grandes movimentos em Belo Horizonte, começou a se espalhar pelo Brasil, morreu por causa da contaminação, por causa da Rede Globo. Hoje nós vemos pastoras dentro de grandes denominações, onde seus filhos estão na prostituição. Pessoas que você escuta, inclusive.
boates, saindo daquele lugar de avivamento. Romper limites são para pioneiros que decidem entrar nos lugares. Romper limites é escrever seus nomes nas regiões celestiais. É como se o Senhor escrevesse o nome de uma rua com o seu nome. Meu Deus, esse também é novo. Cara, esse cara foi tão chegado comigo que eu vou dar um nome na Rua de Ouro. Ah, tem a Rua de Ouro aqui, perto daquela de bronze. Não, de bronze não. A de Zafira, de Esmeralda. Está lá teu nome, Carlos. Escrito lá, Rua Carlos Daris. É ser reconhecido nas regiões celestiais. É lá que nós precisamos ser conhecidos, irmãos. Romper fronteiras faz que nós venhamos ser conhecidos. Mas Senhor, eu preguei tanto em teu nome, eu orei, eu fiz até umas novenas, umas trevenas. Cara, Ele vai dizer: afaste de mim, porque eu não te conheço. Mas Douglas, quando tu erguer tua filha para cima, cara, ela se torna conhecida dele. Sabia? Porque você está apresentando para ele: Senhor, conheça aqui minha filha. Nós quiser ser conhecido de Deus, nós precisamos ter expectativa. Alguém precisa enxergar as estrelas, meu irmão. Um navegador que chegou no Novo Mundo, meu querido, ele foi as estrelas orientavam eles, cara, não existia GPS naquela época. Os reis magos foram impulsionados pelas estrelas. Abraão saiu para fora e olhou e creu nas estrelas. Alguém precisa crer nos sinais de Deus. O desconhecido pode ser desconhecido do homem, mas é conhecido do Senhor. Quando nós rompemos limites, fazemos coisas que nós nunca fizemos. Nós podemos não conhecer aquele movimento, mas Deus já conhece o movimento. Ele sabia que alguns de nós seria desentupido hoje os ouvidos. A rolha seria tirada. João 6,37. Contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, eu jamais o rejeitarei. Jamais o Senhor vai rejeitar quem vem até Ele, meu irmão. Por isso que Ele fala: vim a mim, todos, inclusive os cansadinhos. Vim a mim. Ele faz conhecido. Toda vez que nós avançamos a fronteira espiritual, a afirmação é digna de confiança, devas aceitá-lo, como Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Paulo diz assim: eu sou o pior deles. 1 Timóteo 1,15. Ficar no velho é aceitar numa terra que foi invadida. Eu vou repetir. Ficar na velha natureza é aceitar numa terra que foi invadida pelo pecado. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, e tudo se faz novo. E há tantos presos no velho depois de andar no novo. Estar envolvido não é um jogo.
É uma necessidade latente que nós precisamos ter pelo trajeto que nos leva para as regiões celestiais. Existe um traçado que Deus quer fazer no plano A da nossa vida. Hoje o sistema nos leva para valores corrompidos. Pastores se corrompendo. Eu vi um chamado na internet com 5 jatos no seu hangar. A oferta dos irmãos. Porque o antigo foi construído a partir de valores de competição. Há uma competição hoje para disputar a sua alma. A grande diferença é que o Espírito Deus já colocou dentro de nós, cara, nós já estamos em vantagem. Está dentro de nós o Espírito. Está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de vós, diz o Senhor. É uma questão de sobrevivência hoje. Eu descobri que Miqueias, no capítulo 5, estou terminando já, irmãos, me dá 2 minutos mais. 2 cada um. Miqueias, ele fala assim: mas você, ó Belém, Efrata, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá. Mas, no entanto, é um governante de Israel, cujas origens são do passado distante, e sairá de você em seu favor. No meio da oração, sexta-feira, a Fernanda falou um negócio aqui que eu escrevi. Que a cruz erguida dissipa as trevas. E eu entendi o que o Senhor falou no meio da oração dela. Que a cruz erguida, ela continua carregando não a imagem da cruz, mas a mensagem dela. E a mensagem da cruz ainda é e sempre vai ser tudo que nós precisamos para iluminar as trevas. Jesus veio para dizer ao mundo: o novo é uma possibilidade. Por que é uma possibilidade? Porque depende de nós, das nossas escolhas. Por isso que ele não fez uma afirmação. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então por que ele diz aquele? Porque ele nos dá a possibilidade de escolha. Basta olhar ao nosso redor e ver os elementos de Deus se manifestando o tempo todo. Nos dará formato. Se o nosso comportamento está alinhado com aquilo que os céus têm falado, então nós estamos em espírito. Não o que falamos. Porque nós podemos falar coisas muito tremendas. Mas se o nosso comportamento não estiver alinhado, então nós temos uma cadeia de eventos que não se concretiza. Então nós precisamos realinhar o traçado. Realinhar. Realinhar, queridos, não é dar a volta, cara. Não é fazer atalhos. Não é buscar o plano B. Não, é voltar para o A do Senhor. A partir do anseio, começa ali o surgimento do novo. Ninguém pode viver o novo se não se desesperar por ele. Tem muitos irmãos que quando a bateria do celular está em 0,1 de carga, se desespera.
mas não se desespera por Jesus. Eu queria terminar com um texto. Se você quiser abrir. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Isaías 40, versículo 6. Ele diz: uma voz disse, clame. E eu perguntei, o que devo declamar? Anuncie aos seres humanos que são como capim, e a sua beleza passa depressa, e como flores do campo, o capim seca e as flores murcham. Quando o Senhor sopra sobre elas, acontecem aos seres humanos, o capim seca e as flores murcham, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ó Sião, o mensageiro de boas notícias, grite do alto dos montes, grite mais forte, ó Jerusalém, grite sem medo, e diga às cidades de Judá, o seu Deus está chegando. Sim, o Senhor é soberano, e vem com poder, e com braço forte. Veja como Ele traz consigo a sua recompensa. Jesus, Ele foi anunciado para aqueles que clamam. Quando João Batista se declarou que ele era a voz que clamava no deserto, ele estava dizendo para todos nós: clamem, clamem, diga ao vosso Deus que são terra seca e precisam da chuva. Clamem para que o novo do Senhor não seja mais visitação em seus lares. Se envolva uma vida de retidão. Aplane, aplane, aplane. Aplanai os montes, até os montes serão aplanados. Ande em retidão. Mesmo que isso confronte pessoas, mesmo que os críticos se levantem, mesmo que os murmuradores de plantão, clame, continue clamando. Se você quiser clamar nessa noite, o Senhor te desafia. Se coloca de pé. O amor de Jesus, ele foi colocado na terra para nos conquistar. A voz da profecia que deixou Jesus sobre nós foi para nos conquistar, para que o nosso coração fosse inteiro dele. Jesus jamais vai tocar num coração que ainda está dividido, que ainda não está inteiro diante do Criador, que decide obedecer só aquilo que convém, mas não é inteiro diante do Criador. Que amor é esse? Que leva mais de 2000 anos e continua falando a mesma linguagem, da mesma forma, e trouxe o Giovanni de volta, do mesmo jeito.
Que amor é esse? Que faz com que alguns tirem seus sapatos, como ontem, e descalço vem à frente dizendo: não, eu quero Jesus. Quem tem coragem nessa noite? Quem tem coragem para dizer para Jesus: eu sou um desses. Isso. Existe um lugar que o Senhor nos quer. Existe um lugar que o Senhor nos chama. Ele sabe o que você falou ontem, que falou hoje, que falou o mês passado. Sentenças foram liberadas. Sim, Jesus. O novo do Senhor está à porta dos nossos corações. Só que é por lado de dentro. Não é por lado de fora. Só a igreja de Laodiceia precisava abrir a porta do seu coração. Nós queremos abrir, aleluia, para que o oxigênio do teu espírito, Senhor, sopre o que está por dentro. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, nessa noite nós sabemos que o teu Espírito desespera por nós. Um gemido inexprimível, Senhor, vem do teu Espírito para que nós venhamos entender que amor é esse que intercede por nós. Faz com que o gemido que está dentro do nosso coração, Senhor, fala conosco, Senhor. Se permita ser tocado nessa noite. Queria convidar os pastores, os diáconos, orem com eles. Vamos orar com eles. Sim, Jesus. Eu me rasgo Existe um lugar, Senhor, por inteiro, mas faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença Senhor, nós liberamos, Pai, aquilo que os soldados do Senhor, Pai, faziam quando se apresentavam para o alistamento. Sim, Senhor, se enchia de intrepidez, Senhor, o espírito da profecia, Senhor. Sim, Jesus.
Rompe fronteiras, Pai. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sabe, queridos, se nós não tiver coragem para tomar alguns posicionamentos e dizer para o Senhor, eu sou essa pessoa, nós seremos como terra de invasão. Parece ser duro isso, mas o Espírito Santo falou comigo agora. Uma terra sem escritura, que qualquer pessoa pode acessar.
Talvez alguns de nós, talvez nem pessoas que nem estejam aqui. Eu não sei com quem o Senhor quer falar, mas Ele ministrou isso no meu coração. Que terra de invasão, qualquer um pode acessar, mas aquele que tem a escritura de Cristo, cara, só Ele pode acessar. Só Ele pode acessar. Não seja terra de ninguém, meu irmão, seja terra de Cristo. Só Ele pode tomar posse. Só Ele tem o nome escrito ali. Só Ele pode fazer que nós venhamos tornar habitável. E esse registro não é aqui, meu irmão. Esse registro é lá. É lá que o nosso nome precisa ser rolado. É lá que os nossos filhos precisam ser rolados. É lá. O que importa é o nosso nome ser rolado nos céus. Não é isso que diz o Senhor? O resto é balela, meu irmão. Aleluia. Vamos orar? Encerrando. Você possa voltar para casa, pedindo para que o Espírito Santo cele o teu coração e que nada seja roubado. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, leva em segurança teus filhos. Os filhos, Pai. Os filhos já não são mais órfãos, Pai, são filhos, Pai. São filhos, Jesus. São filhas. Cubra eles com a tua sombra, Senhor. Não permita que nada, Senhor, possa distorcer nos seus corações a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, leva em segurança, Senhor. Leva em segurança, Pai. Uma semana, Deus, de conquista, Pai. De conquista, Pai. Que o novo do Senhor, Pai, possa ser uma realidade, Senhor, em cada coração. Pai, em teu nome, Senhor. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que te leve na luz dele. Que a luz dele resplandeça sobre o teu rosto. Que você experimente a paz que Ele dá, que o mundo não pode te dar. Aleluia. Amanhã à noite tem oração de mulheres aqui. E assim por diante. Quarta-feira, um culto sobrenatural, certamente será. Que Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor. Se você quiser passar na cantina, fica aí na comunhão dos irmãos. Enfim, que Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor. Você que veio pela primeira vez,